Bem-vindos para mais um Reading Vlog. E esse é um novel, eu acredito, já fiz vários assim. Mas enfim, eu vou fazer um pouco diferente dos outros Reading Vlogs. Eu vou assim mostrar o livro, vou dizer eu tô lendo esse. E aí eu só vou voltar quando eu terminar de ler ele. Então, para mostrar atualizações. No caso, então, um adendo. Uns dias atrás eu terminei esse livro aqui, que é do Augusto Cury, que é Treine Seu Cérebro para Provas. E eu acho que eu tava há uns 3 meses tentando terminar ele e eu finalmente terminei. Porém, é aquela coisa, tipo assim, tem várias dicas aqui que eu acredito que eu vou levar pra minha vida. Então, vamos indo vendo o que vai acontecer e tudo mais. Se eu vou conseguir seguir as dicas que ele fala aqui e tudo mais, enfim. Aí, eu vou fazer um vídeo. Eu não fiz ainda porque eu gravei abrindo o unboxing, mas eu não gostei. Então eu vou fazer de novo. Eu não sei se eu vou ficar com meu pijama de Mickey e ter até a calça. Mas enfim. Eu sou usuária agora. Mas eu comprei um Kindle 10ª geração. E assim, fiquei muito animada. Aqui tá a capinha, tá? Ó. E aqui é o que eu tô lendo agora. Enfim. Então, eu fiquei muito animada e eu percebi que eu gosto muito de ler na forma online. Eu achei que eu não ia gostar, mas no celular eu não gostava muito, mas aqui eu tô amando. Ainda mais que, tipo, eu posso ler deitada e o livro, tipo, às vezes eu quero deitar 5 livros, ó, e às vezes a página sai, coisa, sabe? Então aqui eu tô achando várias vantagens. Eu assinei o Kindle Unlimited, e aí é de 2 meses, então acho que a partir de agosto eu vou começar a pagar, que aí é R$19,90, mas até lá eu vou realmente ver se os títulos eu gosto e tudo mais. Então, eu terminei de ler Harry Potter e a Pedra Filosofal, tá? E eu amo essa capa, cara, porque o físico dele é capa dura, eu amo. Enfim, esse livro aqui, o que eu tenho a dizer sobre o Harry Potter e a Pedra Filosofal, assim, mesmas coisas do filme, e eu lendo me deu muita vontade de ver os filmes de novo, só que eu descobri que nenhum lugar que eu assino, tipo, não tem mais na Netflix e tal. Então eu achei algumas cenas perdidas aí na internet. Enfim, eu gostei bastante, né? Eu gosto muito do Harry Potter, só que eu acho que eu tenho um apego emocional mais com Percy Jackson, porque Percy Jackson foi a série que eu li primeiro, entendeu? E eu confesso, eu nunca li Harry Potter. Fazer o quê, não é mesmo? Todas as vezes que eu começava, eu não terminava. E agora eu tô decidida a ler. Então, terminei Harry Potter e a Pedra Filosofal ontem, tá? Pra vocês terem noção, eu li muito rápido. Eu acho que eu tô lendo mais rápido no Kindle do que no livro físico. Então, terminei esse livro aqui. E agora eu estou lendo A Câmara Secreta. E aí tem vários outros livros, só que eu não tô lendo nenhum ainda, só tô lendo da Câmara Secreta. Eu já estou em 29% do livro e eu comecei hoje de manhã. Então, não mentira, hoje de manhã não. Eu terminei, eu comecei esse livro, eu acho que era 1 da tarde, alguma coisa assim. Eu devia fazer as coisas da faculdade? Devia, mas eu estou pensando assim, agora é 6 horas, eu vou ficar lendo até eu não aguentar mais. Eu até abri um energético. E aí eu vou ver que acho que amanhã daí eu faço as coisas da faculdade, que eu tô fazendo um estúdio vlog junto com esse vídeo, né? E eu percebi que eu gosto de postar os estúdios vlogs assim, porque dá uma animada pra mim estudar e tal. Eu vi que dava pra pegar só 10 livros emprestados no Kindle Limit, então eu leio e devolvo. Então eu só tô mantendo, tipo, Harry Potter e a Pedra Filosofal e tal, esses aí, porque eu quero mostrar no livros que eu li em junho. Então eu vou mostrar e, tipo, eu li esse aqui e tal, e daí depois eu tiro daqui pra colocar novos. E é uma coisa boa, assim, quando tu parar pra pensar. Tipo, os livros que eu compro, eles ficam aqui. É só do Kindle Unlimited mesmo que eu pego, tenho que pegar 10 por vez. Mas acho que é um número bom até. Eu queria pegar mais, porém estou indo devagar, né? Então, tô gostando bastante, assim, do Kindle. Eu só achei um pouco difícil de lidar com ele no início, mas depois eu peguei o jeito. Então, e é bom porque, ó, eu consigo ler assim, sabe? E várias posições. E ele tem aquela luz embutida, né? Esse aqui é o novo. Ele tem 8 GB. Então, vamos indo, né? Então, se eu tiver mais indicações de livro e tal, eu falo pra vocês. Mas daí eu volto. Eu também tô lendo esse livro aqui, O Mapa de Sal e Estrelas, do Zen Soyahadar. E eu tô iniciando a parte 2 do livro. E esse autor é um escritor de origem síria, nascido em Nova York. E, assim, é um livro muito diferente do que eu já li.
Então, assim, eu tô gostando, porém, é muito assunto, é muita palavra diferente, porque é uma cultura diferente, então algumas coisas eu tenho que ler mais de uma vez só pra parar e entender. Os nomes também são um pouco difíceis dos lugares, sabe? Eles falam muitos nomes e tal, e eu fico tipo assim, que lugar é esse? Mas esse aqui é o livro da Tag, eu não lembro quando que é, mas recebi, gostei bastante. E eu vou voltar só a falar pra vocês quando eu terminar ele. Eu não sei quando que vai ser, porque eu estou empolgada com o Kindle, né? A empolgação vai a mil. Eu quero esquecer meus livros físicos. E eu vou fazer resenha também dele e falar pra vocês em outro vídeo específico. Então era isso que eu tinha pra falar por enquanto. Acho que, eu não lembro, em julho, acho que no próximo final de semana, o canal da Resenha dos Sonhos vai fazer uma maratona 24 horas. E eu sempre gosto de participar das maratonas delas, então eu vou escolher alguns livros, tanto físicos como no Kindle também, eu acho. Eu vou tentar. Eu teria que dar prioridade para um outro livro, porém, vou falar isso no futuro pra ver o que eu vou fazer, ou se eu vou aproveitar os livros de graça que eu tô lendo aqui e vou ler tudo uma tacada. Então vamos indo vendo, não é mesmo? Era isso. E aí eu volto falar pra vocês se eu terminei o livro hoje e o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, vim atualizar vocês. Eu terminei a Câmara Secreta. Eu não lembro se eu tinha falado pra vocês ou não, mas eu terminei a Câmara Secreta. Aí ontem eu terminei Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, né, que é o terceiro livro, que é esse aqui. E meu Deus, que reviravolta, né? Tipo, eu fiquei muito. Tipo, fiquei puta da cara com o Snape, primeiramente, né? Porque quem vê, tipo, fica muito bravo com ele por tudo que ele tava fazendo. E também, tipo, todo mundo assim, nossa senhora, se isso aqui pra quem já sabe, sabe que ele é, né, aconteceu errado. E aí eu terminei ele, muito bom. Tipo, cara, eu li 3 livros do Harry Potter em 3 dias. E aí agora eu vim pro maior livro que eu li até agora acho que no Kindle, que é Harry Potter e o Cálice de Fogo, que eu tô no capítulo 10, que o título é Caos no Ministério. E aqui a gente já passou pela parte que o... Como é que é? A parte que o... Como é que eles estão lá no jogo do quadribol e aí eles começam o caos lá, começa a galera lá das trevas vem e tal. Então, eu estou a 19% do livro e aqui, pelo que eu vi, deixa eu ver, tem 600 e poucas páginas. Deixa eu ver aqui no... tem 631 páginas. Então, tempo típico para leitura, 12 horas e 52 minutos. Porém, eu vou lendo, aí eu paro, leio. Então, agora eu tô fazendo meu almoço. Eu tenho aula de tarde, né? Por isso que eu tirei meu pijama. No caso, prática, então eu tenho que ir lá até a universidade. E então eu provavelmente vou ficar lendo agora, vou esperar a minha comidinha ficar pronta e vou comer lendo, porque achei muito prático também do Kindle ler assim, né, em qualquer lugar e tal. Enfim, era essas atualizações que eu tinha pra falar pra vocês. É pra chegar o box da Tag daqui uns dias. Se não chega hoje, chega amanhã, eu acho, no máximo quarta. E aí torcer pra eu estar em casa, né? Mas se chegar eu encontro e é isso aí. E então eu praticamente não li nada, quer dizer, praticamente eu não estudei nada no meu final de semana, eu só fiquei lendo. Mas aí eu vou largar o estúdio vlog e aí eu vou falar pra vocês nesse estúdio vlog. Então, até a próxima atualizações do Cálice de Fogo. Então, até! Então, voltei só pra falar. Eu tô lendo, né? Eu falei Harry Potter e o Cálice de Fogo. E eu queria falar algumas partes que não tem no filme. E eu fiquei, tipo assim, chocada. Eu tô em 67%. Tô no capítulo 27. E assim, duas coisas.
Se lembra, no filme tem que é quem marca, tipo, larga aquela. Como é que é a palavra? Aquele sinal lá do Voldemort é um cara, né? Mas não, aqui tipo, no livro, o cara solta esse feitiço e aí a varinha é deixada com um elfo doméstico, a Windy, eu acho que é o nome dela. E aí ela não aparece no filme. Eu acho que foi muito importante aparecer porque tem toda a história que a Hermione ficou brava porque o dono dela era um cara lá da magia e aí ele liberou ela. E pro elfo doméstico ser libertado é tipo tragédia, sabe? Pelo menos pra Windy foi tipo tragédia. E aí ela acabou. A Hermione acabou criando uma associação para elfos domésticos onde eles ficariam. Receberiam salário, direitos e tal. Só que aí falaram pra ela que eles não gostavam. Aí uma outra parte importante é que quem tava trabalhando, tipo, como é que aquelas comidas surgiam magicamente lá na coisa? Não. Tipo, os elfos domésticos, tipo, trabalhavam na cozinha lá de Hogwarts e aí mandavam lá pra cima, sabe? E aí o Dobby e a Wendy começaram a trabalhar na cozinha. E aí a Hermione descobriu e levou o resto da galera lá. E aí o Dobby era o único que estava recebendo salário e férias e tal, porque ele pediu. Porque o resto não queria isso. E aí uma parte importante também foi que no filme, quando o Harry foi fazer aquela segunda parte que ele tinha que mergulhar lá na água para pegar o Rony e tal com o resto, quem tinha ajudado ele foi o Neville. Mas no livro, quem ajudou foi o Dobby. Porque o Dobby soube que ele precisava de alguma coisa que ele pudesse esperar embaixo da água e aí o Dobby arrumou isso para ele, entende? Então eu acho que faltou essa parte no filme que eu acho que ia ser muito legal. E aí também temos a parte ali que mais dá pra ver mais assim que o Victor tá tentando chamar a atenção da Hermione, né, que chamou ele Victor Crook. Porém, ela tava mais assim, né? Mais assim do Rony, né? Porque a gente começa a ver ali o ciúminho dele por parte e tal. Então, vamos indo no... Ah, esqueci de falar que o livro físico tem 400 e poucas páginas. Porém, como é em e-book, é diferente. Porque, tipo, não é... Como a página é pequena, sabe? É, tipo, 3 páginas, acho que por um. Então, por isso que tem 600 e pouca aqui. Então, eu tô em 67%. Eu vou terminar de ler pra vocês e aí, quer dizer, eu vou terminar de ler e aí eu falo pra vocês, porque eu achei que essas partes era importante falar. E pelo que me contaram, os 3 primeiros eram mais parecidos, mas depois começou a ficar algumas coisas assim diferentes. Também descobrimos outra coisa que o Hagrid é metade gigante. E isso era considerado meio que ruim, porque os gigantes foram muito maus naquela época e tal, e daí meio que deu tudo um bafafá. E olha que raiva daquela mulher lá, aquela escritora do diário, não sei das quantas, que vontade de entrar dentro do livro e bater na cara dela. Ó, outra pessoa que fala que eu quero bater na cara dela, porque ela é muito, sabe? Ai, que horror. Mas enfim, agora são 6h47 e eu vou continuar lendo porque eu não. E eu descobri que não é só o Harry Potter, a série normal que tá no Limit. Tem todos. E eu tô, tipo assim, ó, animadíssima. Então, eu vou terminar de ler e aí eu volto pra falar pra vocês como é que tá indo. E eu esqueci todos os outros livros físicos que eu tenho pra ler, porque eu só quero ler agora em e-book. Então, né, vamos vendo. Então, e não, eu acho que ia chegar hoje o livro da Tag. Na verdade, diz que saiu pra entrega. Mas acho que não conseguiram entregar, então né, eu só te espera até amanhã. Então era isso e a gente se fala daqui a pouco. Então eu vim aqui só pra falar que eu terminei Harry Potter e o Cálice de Fogo, tá? E, nossa, esse livro aqui, ó, li, parecia que nunca mais ia terminar. Mas já terminei o quarto livro, né? Então eu vou tirar esses dois que eu li, que tá aqui é o Prisioneiro de Azkaban e o Cálice de Fogo, vou colocar outros dois. E ler, né? Acho que o próximo é a Ordem da Fênix e tem aquele príncipe, não sei das quantas, depois acho que tem, né? Mas vamos indo. E eu tô lendo bem mais aqui no Kindle, como eu disse. Mas então, basicamente era isso. Agora eu vou gravar um pouco do estúdio vlog, porque eu tenho uma última coisa pra fazer ainda do semestre, daí acabou, é só estudar, mas enfim.
era isso. Então, aguardo pra falar pra vocês novas atualizações do que eu estou lendo. Voltei, eu sinto que eu tô com carta acabada, mas enfim. No dia 3 vai acontecer, no caso amanhã, vai acontecer a maratona 24 horas no Sleep da Resenha dos Sonhos. E eu geralmente tento fazer essa maratona, apesar que eu quase, tipo, eu sempre durmo lá pelas 2, 3 horas da manhã. Mas vamos tentar de novo. No caso, agora já é tipo 10 horas, quase 11, então eu vou começar a ler um pouquinho antes. E eu vou mostrar o que eu vou ler pra vocês. Eu vou iniciar a leitura com A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Gain, que esse aqui é o livro que veio em julho, da Tag, e tá muito empolgante. É sobre uma menina, uma mulher chamada Nora, que ela acha que ela podia ter seguido vários caminhos na vida dela e ela não seguiu assim muitos, ela desistiu de vários. E aí, praticamente, ela vai até essa biblioteca porque ela comete suicídio. Aí ela vai nessa biblioteca e lá tem várias possibilidades das vidas que ela poderia viver. Então eu tô vivendo aqui vivendo é bom, lendo. Acho que é ela indo pra terceira vida dela experimental e tal. Vai ter resenha lá no canal, então eu não vou falar muito pra vocês, só vou dizer, tipo, se eu conseguir ler o quanto que eu li, o que eu achei, se eu gostei ou não e tudo mais. Então eu vou iniciar por essa aqui. E aí depois eu vou ler esse aqui que é o Mapa de Sal e Estrelas do Zen Soyhadar. Essa capa maravilhosa. E assim, tô praticamente nas mesmas páginas dos dois. E esse aqui é de dezembro de 2020, gente. Faz muito, tipo, eu não peguei pra ler e foi indo. Então, com aquela mesma história, acho difícil os nomes e vai indo, né? Eu só tô falando de novo, porque eu já falei desse livro aqui, né? Mas eu já tô falando de novo só pra atualizar. Eu li bem pouco, mas aí eu vou falando e tal, o que que acontece. E aí, se eu minhas principais, assim, é esses dois, terminar esses dois. Se por um acaso eu ver que eu li bastante e tudo mais, e sei lá, quero desligar as luzes, deitar e continuar lendo, eu vou pro Kindle. E no Kindle eu vou ler Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é o quinto livro. E eu acho que eu tô no capítulo 2. Eu andei lendo algumas coisas e aí eu parei de ler. E uma coisa que eu queria falar, eu tô em 5% do livro, no capítulo 3. E eu vou até voltar pra, pra falar, porque, assim, aconteceu tudo aquilo, o Harry estava lá de boa, e aí apareceu dementadores na rua dele, ele teve que fazer o feitiço lá do Patronus, salvou o Duda e ele, só que daí a Petúnia e todo mundo ficou puta cara ali, né, os tio dele, e queriam que ele fosse expulso de casa, iam, tipo, tirar ele de casa. Só que o Dumbledore, o Sirius e o Sr. Weasley, os três falaram que era pra ele ficar dentro de casa, dos tios, e não sair de lá até eles resolverem. Então ele teve que ficar lá. Aí a tia Petúnia recebeu um berrador, tá? E aí deixa eu achar a parte aqui, o que que aconteceu. Ah, primeiro, a tia Petúnia aqui mostra que ela sabia muito do mundo ali, de, do Harry Potter, do Hogwarts e tudo mais. E aí ela recebeu um berrador. Aí estava escrito bem assim, abre aspas. Uma voz horrível saiu da carta em chamas e ecoou pelo aposento fechado. Lembre-se da última, Petúnia. Só mandou isso. Aí depois que ela ouviu isso, ela sentou, parou e falou: o garoto terá que ficar, o Walter. Então não sabemos quem que mandou o berrador. Estamos no aguardo para descobrir, vamos ver. E eu provavelmente eu vou ter que começar a anotar o que está acontecendo para falar das diferenças do livro pro filme, porque agora começou a mudar algumas coisas. Tipo, no quarto livro já tava, no Cálice de Fogo já tava mudando algumas coisas. Aqui eu acho que vai mudar muito mais, ou não, não sabemos. Então, essa é a minha TBR e eu vou começar a ler agora. E eu vou tentar ler o quanto antes esse livro aqui. Eu também estou participando da gincana da Tag, que para completar acho que 7 anos deles, eles estão fazendo uma gincana. Então eu me meti nessa, vamos participar, e tem prêmios para a equipe que ficar em primeiro. Por enquanto é bem rápido assim o que eles têm que fazer, não é uma coisa muito estrondosa. Então
vou iniciar a leitura e aí eu vou atualizando vocês conforme eu vou ler. Então, voltei, já depois de maior tempo, agora é quase 5 horas da tarde, pra dizer que eu não li mais nada hoje, tá? E, no caso, ontem eu terminei a Biblioteca da Meia-Noite, que é do Matt Gann, que eu falei, né? Que, assim, esse livro aqui é muito bom. Tipo, eu não favoritei ele, mas eu gostei muito, assim, de todo o aprendizado que a gente teve com ele, sabe? Que é basicamente assim, o que eu disse, né? Que a Nora, ela viu várias vidas dela, que ela poderia viver muito bem feliz. Só que ela pensava muito, assim, que essa vida não era dela, sabe? Tipo, ela pulou de paraquedas naquela vida, né? Então... Mas eu não vou falar mais nada desse livro. Eu vou fazer resenha, tá, dele, então fiquem no aguardo. Aí, como eu disse, eu tô lendo no Kindle o Harry Potter e a Ordem da Fênix e eu estou em 59% do livro. Então, eu fiz todas as contas e no total dessa maratona 24 horas no Sleep, eu li 582 páginas, que eu acho bastante até. E aí, eu cheguei a anotar algumas coisas que eu achei importante falar sobre o Harry Potter, sabe? Antes que eu esquecesse. Mas, basicamente, a gente tem ali, né, a galera indo resgatar o Harry na casa dos tio lá dele. Aí aparece todo mundo, ele conhece mais pessoas, né? A gente é apresentada a outros personagens. Tem coisas que eu não lembrava do filme. Aí eu assisti o filme, eu vi o que aconteceu e eu falei, tipo, gente, muito tempo eu não lembrava disso. Que o Gui, né, o Weasley, estava se relacionando com essa Fleur, né, do livro anterior, vamos ver mais. O Snape faz parte dessa ordem, que basicamente a Ordem da Fênix é uma sociedade que lutou contra o Voldemort quando ele voltou. E aí quando o Dumbledore viu que quando o Harry voltou do torneio Tribucho, disse que o Voldemort tinha voltado, ele acionou toda a galera lá da Ordem da Fênix. E agora todos eles estavam trabalhando para descobrir onde o Lorde das Trevas estavam, o que ele quer fazer, quem que fazia parte. Então tava todo mundo lá, né? Ver o Harry sendo um pouco babaca com os amigos dele, porque ele tá com muita raiva, porque ele passou um monte de período de tempo sem ninguém falar pra ele o que estava acontecendo, né? E aí ele ficou muito irritado por não saber o que estava acontecendo na coisa tudo. Aí temos também, quando o Dumbledore acionou a Ordem da Fênix, os Weasley se mudaram pra casa do Sirius, que era a casa da mãe do Sirius, mas agora é dele. E ficaram lá porque lá é a série da Ordem da Fênix. E aí a única pessoa, tipo, da família Weasley que não quis participar da Ordem ou ir com eles foi o Percy. Porque o Percy tá trabalhando no Ministério da Magia, ele acredita muito no cara que tá lá, liderando e dizendo que Dumbledore é louco, o Harry Potter é mentiroso e que tipo, não é, tipo, pra ele se relacionar com eles. E aí o Percy sai de casa e diz, assim, que eles estavam errados, que o Voldemort não tinha voltado. Eu não vejo a hora dele se arrependendo, rabinho entre as pernas, e falar assim, nossa senhora, ele voltou. Eu falei assim, toma essa, porque, gente, que raiva desse povo, que raiva. Mas eu tô sentindo mais raiva ainda, daquela mulher de rosa que apareceu, que é a Umbridge, né? Ela era horrível nos filmes. Mas também a atriz, ela fez muito bem o papel dela, né? Porque no filme a gente já conseguiu odiar ela, só que no livro ela é muito pior. Tipo, sabe aquela coisa que o Harry teve que escrever, tipo, numa folha aqui e aí ia parar na mão dele? Então, no livro é muito pior, porque ele vai, tipo, uns 4, 5 dias lá escrever na mão, a mão dele fica, tipo, sangrenta e dolorida e enorme, assim, sabe? Tipo, de dor. E eu fico, tipo assim, gente... E aí também teve aquele momento que o Malfoy começa a zoar com a cara do Weasley e do Harry no jogo de quadribol, e aí acho que é o Jorge e o Harry vão pra cima dele e batem nele, e aí a Umbridge vai lá e diz que o Harry, o Fred e o Jorge estão proibidos de jogar quadribol. E aí é tipo, sabe, essa mulher é totalmente transtornada. Só tratar lá o meio gigante, que eu esqueci o nome dele agora, meu Deus, o guarda-caça, meu Deus, coitado, esqueci o nome dele. Mas enfim, tipo, por ele ser metade gigante, como se ele não entendesse o que ela tava falando. E a Hermione começou a xingar muito ela, tipo, sozinha assim falando. Mas eu não vejo a hora dessa mulher ter o que ela merece. Tipo, eu não sei que momento por cento do livro vai acontecer isso, mas eu estou torcendo muito pra isso. Outra coisa também diferente
é que no filme o Neville encontra a sala vai e vem. Mas no livro, quem encontra é o Dobby, na verdade. O Dobby sabe daquela sala. E aí um dia ele foi lá falar com o Harry Potter. E aí ele falou assim, tipo, o Harry falou, por acaso você conhece uma sala que pode abrigar 28 pessoas pra eu começar a ensinar eles aos feitiços contra a artes da treva? E o Dobby falou que sim e apresentou essa sala pra eles. Então é bem, tipo, o Dobby nos livros aparece muito mais do que o filme. E eu achei que ia ser legal se o Dobby aparecesse no filme também, porque eu gosto muito dele, mas enfim. E acabou que quando o Sr. Weasley estava no hospital, eles foram visitar ele. E aí, quando eles estavam lá no hospital, tava o Harry, o Rony, a Hermione e a Gina. E aí eles encontraram aquele professor antigo lá das Artes das Trevas, acho que Defesa contra as Artes das Trevas. O primeiro deles, eu acho que foi tentar lançar um feitiço de memória no Rony, mas acabou perdendo ele e encontrou ele lá no hospital. E quando eles foram lá conversar com ele, tipo, meio que pra visitar, porque era Natal e tal, ficaram um tempo ali e eles encontraram o Neville e a avó dele. E aí o Neville não tinha contato pros amigos, na verdade o Harry só sabia o que aconteceu com os pais do Neville por causa do Dumbledore. Mas daí a avó dele acabou contando, ou ele, enfim, os seguidores do Voldemort tinham torturado os pais dele e eles não tinham revelado nada pra eles, porém eles torturaram tanto os coitados, eles ficaram loucos. Então isso foi uma coisa bem, assim, chocante de todo mundo descobrindo, né, aquilo com o Neville e todo mundo chocado, assim, que ele, né, tipo, tudo que ele passou, coitado. E ele tá se mostrando muito forte nesse livro, assim, tipo, ele mudou bastante e sabe, tudo isso. Também temos Gina aparecendo mais. Claro que tem o Harry e a Cho lá, o relacionamento deles minúsculo que eles têm ali, né, o Harry totalmente querendo ela e tal. Mas vamos ver o que vai acontecer no resto do livro, não é mesmo? E o Mapa de Sal e Estrelas é Linada. Quem sabe eu leia agora. Mas enfim, mudando um pouco de assunto, eu vou participar de uma maratona que é do Geek Free. É aquele IMLT 2021, eu acho que é MLT, não lembro também. Sou péssima com, eu esqueço. Mas enfim, eles montaram uma TBR com vários, tipo, tem tudo uma história envolvida, e tem família e tal. E eu vou participar, então provavelmente eu vou gravar esse mini vlog até, tipo, um dia antes de começar essa maratona, porque na maratona eu vou guardar outro reading vlog dos livros que eu estiver lendo na maratona. Então, me afoguei aqui. Eu não sei o que eu vou fazer agora, porém, eu aviso você se eu ler mais alguma coisa e tal. E, como eu disse, eu ia falar só no final do livro, porém tem muita coisa. E aí eu tenho medo de esquecer. Então eu vou falando e eu estou empolgada pra fazer a resenha desse aqui pra vocês, porque realmente é muito bom. Tanto que eu li em um dia, né, gente? Tipo, tem vários livros que eu demoro meses pra acabar. E tem livros que eu acabo, tipo, num dia. Ele tem 320 páginas, né? Então... E, tipo, eu poderia ter acabado cedo até. Porque faltava, acho que 70 páginas de madrugada. Eu fui dormir 2 horas da manhã. Se eu tivesse dormido, sei lá pelas 13h30, eu teria acabado esse livro. Porém, estava muito exausta. Então, eu fui dormir mesmo, porque eu não aguento. Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Então, eu venho avisar pra vocês se eu li mais alguma coisa, o que eu fiz. Então, né, e eu tô empolgada mais ainda pra fazer várias coisas pra vocês. Não sei se vocês gostam de vídeo diferente e tal. Mas então, basicamente era isso. Então a gente se fala quando eu terminar os outros livros ou estiver iniciando outra leitura. Então, eu acabei de chegar em casa e eu só vim mostrar o que chegou. Como eu dei 2 livros do Stephen King, que eu entrei num grupo pra ler, assim, eles fazem tipo agosto, ler um livro e vai indo. Então, eu comprei os 2 de julho. Deixa eu abrir aqui. Eles estão lendo. Aí eu aproveitei e encomendei. Eu tô um pouco atrasada, né? Mas a gente lê. Estou lendo M.R. Mercedes, como eu disse, do Stephen King. E essa aqui é o livro 1, é de uma trilogia. Tá, então vamos ler sobre o que se trata. Uma alucinante corrida contra o tempo em que 3 heróis improváveis tentam impedir um assassino de acabar com milhares de vidas. Ainda é madrugada e
em uma falida cidade do meio oeste, centenas de pessoas fazem fila em uma feira de empregos desesperados para conseguir trabalho. De repente, um único carro surge, avançando para a multidão. Encoberto pela neblina até que seja tarde demais para escapar, uma Mercedes atropela vários inocentes antes de recuar e fazer outra investida. 8 pessoas são mortas e várias ficam feridas. O assassino escapa. Meses depois, o detetive Bill Hodgett, ainda é atormentado pelo fracasso na resolução do caso, passa os dias em frente à TV, contemplando a ideia de se matar. Ao receber uma carta de alguém que se autodenomina assassino do Mercedes, Hodgett desperta da aposentadoria deprimida, decidido a encontrar o culpado. Wade Hasfield mora com a mãe alcoólatra na casa em que nasceu. Ele adorou cada segundo da sensação da morte sob o volante do Mercedes e quer mais. Agora apenas Hodgett e seus excêntricos aliados podem encapsulá-lo antes que ataque de novo. Então, como esse é o primeiro livro, né? Estou empolgada e já quero iniciar a leitura e tudo mais. E o outro livro que eu comprei foi o do mês de agosto, que eu aproveitei e vou comprar 2 em 2, sabe? Que eu acho que é melhor. Que não é a continuação, tá? Desse Imerses ali, não. É, na verdade, a continuação desse daqui vai vir em setembro, o segundo, setembro, e em novembro o terceiro, se eu não me engano. Mas enfim, né? Acho que é pra dar um pouco de suspense. E o que a gente vai ler em agosto, como eu disse, é A Zona Morta, né? Essa capa muito bonita. Vamos ver do que trata. Depois de 4 anos e meio, John Smith acorda de um coma causado por um acidente de carro. E após tanto tempo, sua volta à consciência é acompanhada de poderes inexplicáveis. O passado, o presente, o futuro. Nada está fora de alcance. O resto do mundo parece considerar seus poderes um dom, mas John está cada vez mais convencido de que é uma maldição. Basta um toque e ele descobre mais do que jamais quis sobre as pessoas. Ele não desejou isso, e no entanto, não pode se livrar das visões. Então, o que fazer quando, ao apertar a mão de um político em início de carreira, John prevê o que parece ser o fim do mundo? Então, né? Estou empolgada também. Esse livro é bem grandão. Deixa eu ver quantas páginas. Esse aqui tem... Opa. Tem 480 páginas. Esse aqui. E o Mercies tem... Ah, esse fiaredo aqui é foda. Tem 390 e poucas. Enfim. Então, eu vou iniciar a leitura desse aqui logo que der. Eu tô lendo aquele de Sal e Estrelas ainda. Eu tô tentando ler mais esse. Porque o Sr. Mercy aqui, eu vou colocar ele na TBR daquele lá do Glickfi, sabe? Eu já separei o livro, tá até aqui. Porque eu vou fazer um vídeo só da minha TBR pra ver, assim, e mostrar o que eu vou ler e tal. Na verdade, assim, tem livros... Eu escolhi colocar 5 livros todos bonitinhos, do que, por exemplo, esse aqui caberia em 2 ou 3 mais, assim. Então, mas eu escolhi colocar bonitinho 5 pra me forçar a ler mais. Então, era isso. Então, eu espero, né, que vocês acompanhem. Eu vou tentar ler o Sal e coisa e falar pra vocês. Aí, se eu terminar o Sal de Estrelas e tal, eu venho falar pra vocês o que eu achei. Aí eu vou encerrar esse vídeo e eu só vou iniciar um outro reading vlog quando eu começar a ler os livros aqui da maratona. Então era isso e até a próxima atualização. Então eu vim finalizar esse reading vlog e mostrar pra vocês as 2 últimas coisas que eu li. Foi o Harry Potter e a Ordem da Fênix, tá? Acho que eu terminei hoje de manhã, não lembro. Porém, assim, ou foi ontem? Ah, não lembro. Porém, o que temos aqui? Temos, né, a morte de Sirius. E o Dobby apareceu muito mais nos livros, como eu disse, do que no filme. Porque ele fez muita coisa. Tecnicamente o quê? As coisas que o Neville fez, na verdade, foi o Dobby, tá? Então, tipo, o Dobby foi lá, avisou o Harry e a armada do Dumbledore que eles estavam vindo, conseguiu escapar, pegaram, fez tudo aquele coisa, né? Então, basicamente, o resto foi igual, mas aqui eu entendi um pouco melhor o porquê que o Voldemort tentou matar o Harry quando pequeno, por causa de uma profecia.
E eu fiquei assim, ó, chocada que eu não sabia que na profecia podia ter dois garotos, que era o Harry, que tinha uma mãe trouxa e, né, tipo, ela é bruxa, mas veio de família trouxa e o pai dele. E o Neville. Só que o Neville era puro sangue, entende? E aí Voldemort achou que o Harry é o menino que sobreviveu. E aí. E ele, tipo, só que escutar essa pessoa que falou pro Voldemort, escutou só a metade da profecia. Ele não escutou que se ele tentasse matar o menino, ele ia ficar com uma marca, entende? E essa marca que ia dar a ver quem que era. Então, tipo, ele provou que era o Harry, sabe? Que era o cara que ia matar ele. Então, Simba destruindo a minha casa. Então, basicamente, aqui a gente. E daí o Dumbledore fala assim: que o Harry ainda não contou pra nenhum dos amigos dele que essa profecia, na realidade, um vai sobreviver e o outro vai morrer. Então a gente não sabe, tipo, óbvio que a gente sabe, mas eles não sabiam. Então, tipo, se o Voldemort vivesse, o Harry teria que morrer e vice-versa. Que não ia ter paz enquanto os dois vivessem no mesmo, né, planeta e coisa. Então, terminei Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu não vou terminar, eu não vou ler o Enigma do Príncipe e nem o Relíquias da Morte por enquanto, porque eu vou participar daquela maratona de inverno lá do Big Free, então eu vou ler outras coisas. E eu terminei também o mapa de Sal e Estrelas do Zain Soyakada. E, gente, que livro muito bom. Eu não favoritei ele, mas eu dei 5 estrelas porque ele é muito bom. Pra gente ver uma outra realidade, a realidade que acontece lá na Síria. E toda a jornada da Nur, né, de passar por toda aquela provação e viver por tudo aquilo e lembrar das coisas e ver as pessoas morrendo ao redor e ela só ter que continuar correndo pra achar um abrigo e daí chegou um ponto aqui que eles tiveram que se separar porque a irmã dela tava muito mal e aí ela teve que embarcar num navio com a irmã mais velha e aí esse navio tipo, recebe. É bombardeado por mísseis, basicamente, e aí elas vão parar num lugar. Aí acaba que elas têm que sobreviver ali, tem que fugir, tem que achar as pessoas, e acaba que todo mundo lá se encontra. E, né, mesmo com as limitações, com toda aquela guerra que eles fizeram, eles conseguiram chegar e a família ficou inteira, querendo ou não. Apenas o Abu Said, que é, acho que é o nome dele assim, que ele se afogou em uma parte porque eles tiveram que pegar um barco, só que metade deles não sabia nadar. E acabou que ele morreu, né, afogado, tentando salvar um outro cara, que esse cara salvou. E aí meio que, sabe quando eles estavam assim se despedindo, eles encontraram muitas pessoas que ajudaram eles no caminho, mas eles perceberam que quem sabe eles nunca mais iam ver aquelas pessoas e sabe? Mas foi bem triste e aí elas estavam em busca do tio, né, que em Celta, que o tio, ele tava hospedado, quer dizer, ele tava morando numa casa, e ele sempre ajudava as outras pessoas a fugir, a conseguir passaporte, a conseguir muita coisa. E aqui a gente tem duas histórias, né? Tem uma outra, antigamente, da... Como é que é o nome dela? Meu Deus, da Raia. E ela se fingiu de garoto e foi atrás, assim, de aventuras, tipo, porque ela queria aprender a ser cartógrafa e tudo mais, e fingiu ser um garoto. Porém, ela voltou pra casa depois de muito tempo, encontrou o irmão, a mãe, todo mundo. E aí essa a casa que o do cara que era amigo da Raya, que era o cartógrafo, é a casa do tio da Nur. E o pai dela sempre contou a história de Raya, como ela foi forte e tudo mais. Então, né, a história acaba com eles se encontrando e tentando achar uma forma de viver de uma forma, né, normal, querendo ou não, porque eles nunca mais vão ser normais, querendo ou não. Eles sempre vão ter aquilo que aconteceu nas costas deles. Então eu acho que foi muito bom, assim, ler esse livro por causa da cultura e pra gente ver, assim, ter um pouco de ideia do que acontece lá e tal. Porque na verdade a gente pode ter até uma ideia, mas a gente nunca vai saber exatamente porque a gente não viveu isso. Então, né, terminei esse livro, muito bom. E agora eu vou finalizar esse reading vlog, porque eu vou começar um outro, porque eu comecei a ler os livros da maratona e eu vou falar sobre esses livros no outro. Então não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever, compartilhar, e é isso aí. E até a próxima!